Fala galera, aqui é o Ari e eu tô aqui com ele para começar mais um podcast do Pauper View. E aí, Eli, beleza? Fala ali. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Então, o podcast de hoje, Eli, vai ser uma coisa um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer aí, né? Uma retrospectiva do ano de 2018. Um ano bem agitado aí para o Pauper e a gente acompanhou de perto o formato e a gente vai tentar relembrar aqui algumas coisinhas que aconteceram aí desde janeiro até agora dezembro. Beleza, vamos lá. Beleza, então a gente não tem recadinho hoje e vamos tentar explicar pra galera, né, como que a gente está pensando em fazer esse episódio e como que a gente pensou, né, o roteiro dele. Na verdade, a gente não pensou muito no roteiro, o que a gente combinou aqui foi que a gente ia passando aqui pela timeline do nosso Twitter, relembrando os principais acontecimentos, né? Então a gente vai fazer aí pela ordem da timeline mesmo, né? E depois a gente faz umas considerações finais aí para ver como é que foi o ano, como é que a gente espera aí que seja 2019. Então vai ser mais ou menos nessa pegada aí, né? Isso aí. Beleza, então vamos começar aqui por janeiro. O primeiro ponto marcante aqui que a gente tem, né, foi ali no finalzinho de dezembro, a Wizards anunciando que a China Fireball ia ficar responsável pelos GPs, né? E depois também a China Fireball anunciou que teria Pauper nos paralelos de todos os GPs desse ano. Aí logo em seguida também já estava meio que uma explosão ali do Pauper, o Professor falando bastante. A Star City também anunciou que ia ter o Star City Tour, que incluiu o formato Pauper. Até então o Pauper não era muito jogado no IRL lá fora, né? E logo nessa onda, ainda em janeiro, ainda até foi mais ou menos ali, dia 31 de janeiro, a Liga Médica anunciou também que teria, já estava bem próximo, na verdade, né, de 31 de janeiro, já estava bem próximo do CLM 10, que aconteceu em fevereiro. E no CLM 10, eles anunciaram que ia ter um paralelo Pauper, né, que era um Super Pauper, mas já anunciaram também que no CLM 11, que aconteceu agora em julho, daí sim teria o Pauper como formato oficial, né? Ali a gente teve várias notícias, várias possibilidades de situações que iriam acontecer durante o ano. Algumas evoluíram, algumas nem tanto, né? A gente tinha feito um episódio em 2017 falando sobre a questão de listas, né, do MO e IRL que a gente fez com o Jacó. E a gente chegou a comentar, né, sobre a questão de sancionar ou não sancionar o Pauper, né? E aí em janeiro começou todas essas notícias, os campeonatos e tal, e a gente imaginou, né, que realmente ali era uma forma que essas notícias traduziam a mentalidade que a Wizards tinha em relação ao Pauper, né? O que ela poderia fazer, como ela ia testar tudo isso. E isso, né, durante o ano a gente vai conversando, realmente foi uma forma de tudo ser medido, né? Acho que 2018 foi um ano que a Wizards mediu o formato Pauper, né? Algumas coisas, algumas decisões boas, algumas nem tanto, mas eu acho que esse mês de janeiro foi esse boom aí de situações que a gente acabou colhendo aí durante o ano, né? Acho que foi bem isso mesmo. E comentando ainda sobre o mês de janeiro, teve também o primeiro artigo que a gente colocou no blog, né, que não foi um artigo nosso, foi um artigo de um colaborador. Então a gente começou o ano ali abrindo as portas, né, do nosso blog para outras pessoas da comunidade também publicarem seus artigos. Então isso também foi um passo importante ali para a gente, porque no decorrer do ano a gente acabou fazendo isso em várias outras situações, né? Então a gente vai comentar isso aí durante o episódio também. Sendo que o primeiro artigo aí foi escrito pelo Gabriel Sansigolo. Então mandar um abraço para ele aí que apoiou bastante a gente nesse ano. Não escreveu só um artigo, escreveu vários. E todas as outras pessoas aí que escreveram também para o nosso blog. Eu acho que é isso. Janeiro foi isso. Aí você pode começar a falar de fevereiro, o que aconteceu de importante aí. Logo nos primeiros dias de fevereiro a gente teve o Super Pauper no CLM, né? E aí o Super Pauper trouxe uma pegada diferente. A galera queria estar no clima do competitivo, né? Participando ali, se envolvendo com a galera que participava dos eventos principais. Então foi
Foi um clima bem bacana. A gente conheceu muita gente, né, pessoalmente, que a gente não tinha contato às vezes, né, por rede social, mas fisicamente a gente não conhecia, né? Então o Super Pop aconteceu nos 2 dias, né, do CLM. No dia 1, o Ricardo Matana ganhou, né, com seu squad aí. E no dia 2 teve oficialmente quem ganhou foi o Diogo Tamashiro, né, de Tron, de Temur Tron. E em segundo lugar ficou o Ronaldo com o Elfos, né? Eles ficaram empatados em pontuação, ganhou no desempate ali, o Diogo acabou ganhando. Então foram 2 torneios bem bacanas. Eu não lembro exatamente quanto que foi a participação, mas então foi bem concorrido aí. Nós tivemos os nossos reportes também, né? Eu joguei de Boros Monarca, fiz um 4-2 e o Ari dropou na última, tava 1-3-1 aí de UR Squad, mas independente de resultado, foi muito bom participar do campeonato, né? E a gente teve pra gente era tudo novo, né? A gente não tinha participado. O Ari ainda tinha participado do NPL de 2017, mas para mim foi o primeiro campeonato grande, né? Que eu pude participar, a experiência foi muito bacana. E outra coisa interessante ali foi a gente trabalhando meio como jornalistas, né? Eu consegui as listas, né? Porque fisicamente fui eu que pedi, mas né, nós conseguimos as listas aí do campeonato e de forma exclusiva aí a gente divulgou, fizemos um Metagame Breakdown, né? Compartilhamos os gráficos aí com o número. Affinity lá naquela época já foi o deck mais jogado, né? Então foi bem bacana ter esse tipo de informação assim para poder divulgar, né? Para a gente era tudo novo, como era a melhor forma de fazer isso, como passar isso de uma forma didática, né? Então foi bem bacana esse mês de fevereiro, a gente ficou um bom tempo conversando sobre isso aí e até o nosso podcast começou a criar mais corpo ali nessa época, porque a gente começou a discutir mais as listas, tivemos mais contato com o Matano também, né? Então a gente começou a entrar numa parte mais técnica, né? Então acho que esse Super Pauper foi esse divisor pra gente também, né, Eri? Acho que foi bem isso mesmo. Essa questão da divulgação exclusiva das listas, né, do Top 8, do Breakdown. Eu lembro que pra gente foi importante porque a gente conseguiu muito acesso no blog, novas pessoas começaram a conhecer nosso trabalho. A gente fez um podcast ali entrevistando tanto o Matana quanto o Ronaldo, que jogou de Elfos, né? Então, assim, a gente conseguiu traçar ali uma diferença, né? Uma comparação no perfil dos dois jogadores e vendo que os dois conseguiram bons resultados. Eu lembro que foi bem bacana o feedback. Para quem não escutou esse episódio ainda, conforme a gente for passando aqui os conteúdos que a gente gerou e os eventos que aconteceram, né? Então a gente não vai colocar link de nada aí na descrição do podcast, porque tá tudo bem separadinho no blog. Então é só entrar lá no blog e tem a seção de podcasts. Quando a gente citar algum podcast que a gente fez, tem a seção de artigos, né? Daí tá separado lá por reportes de campeonato, deck view. Se interessar por algum dos conteúdos que a gente falar aqui, é só entrar lá e vai ser bem fácil de encontrar. Até porque senão a descrição vai ser só de links, né? Porque senão vai ter todos os links que a gente publicou no ano, vai ter aqui na descrição do podcast. Realmente. Então, só para finalizar essa parte desse Super Pauper, né? Realmente ele foi bem bacana, foi o primeiro evento competitivo do nosso calendário aqui brasileiro. Então, não era um evento principal ainda, mas teve bastante jogadores aí. Já deu para ter uma ideia de como que seria o resto do ano aí competitivo. Isso é uma pegada bem competitiva mesmo. Então é isso, fechou fevereiro ali e a gente foi para março. Março, o primeiro ponto importante que a gente teve aqui foi o lançamento de uma edição Masters, né? Que foi a Masters 25. As edições Masters, né, são bem importantes para o Pauper, por causa dos reprints, de cartas novas que surgem, de downgrades. Então, realmente, quando tem um Master Sets assim, a gente vê que pode ter mudanças no formato, né? Então,
Aí comentando algumas cartas aqui que foram reprintadas ou lançadas em Masters 25, eu separei algumas que eu acho que foi interessante, né? Dos reprints ali, a gente tem o Ancient Stirrings, que estava bem caro antes do Masters 25, então popularizou bem. O Nether Sentinel também, que era um elfo, né? O elfo lembra que estava fazendo bons resultados ali antes de março e tal, alguns eventos. Então estava bem caro também, tudo estava encarecendo, né, nesse começo do ano. Como o Pauper explodiu, então estava tudo aumentando de preço, assim. E realmente o Nether Sentinel foi um bom reprint junto ali com o Rancor, Ancient Stirrings. E teve o Ash Barrens também, né? Que foi uma carta bem marcante pro Pauper esse ano, né? O Ash Barrens possibilitou. Não vou dizer que ele modificou a base de mana, que ele, né, realmente criou outras possibilidades, mas ele ofereceu uma nova forma de você usar suas manas, né? A gente ficava muito preso nas Life Gain Lands ou nas Bounce Lands, e o Ash Barrens trouxe uma camada diferente, onde você poderia fazer deck de duas cores, utilizando tanto Ash Barrens quanto o Evolve Wilds, por exemplo, e você só ter land básica, né? Então a gente tem vários decks que entram nessa pegada. O R-Squad, por exemplo, é um caso deles, né? Um caso desse. Né? Você só usa essas fetches, entre aspas, e usa apenas terrenos básicos, né? Então deu uma mexida nessa questão de base de mana, para as manas sempre estarem entrando de pé, né? Diminuir o número de lentes que entram tapadas. Então realmente Ash Barrens foi uma carta que modificou bem a forma de jogar aí. E os reprints, né? Como de se esperar realmente nesse boom que o Pauper estava tendo nessa época aí, ajudou bastante no preço. Inclusive os preços dessa época, né? Os que subiram nessa época, boa parte não desceram até então. Só lembrando que Ash Barrens ela já era válida no Pauper, né? E quando teve Masters 25, ela veio como incomum. Ela serviu aí para baixar um pouco do preço. Ela tinha saído em Commander alguma coisa, né? Commander 2017, eu acho. Isso, Commander 2016. Aí as cartas que saem em Commander, elas não são válidas direto, né, no Pauper. Eu acho que deve ter saído algum tesouro, né, no mall e foi válido, Isso, né? Ela saiu na edição de Commander, não poderia ser utilizada, e depois de algum tempo ela acabou sendo entrando nos tesouros, e aí foi liberado no Pauper, porque o Pauper segue o que o Mall faz, né? Eu me lembro que quando teve o Masters 25, a Ash Barrens estava todo mundo pedindo para relançar e tal, né? Porque, diferentemente do Evolving Wilds, né, que tem milhares de reprints, né, não tinha motivo para não reprintar o Ash Barrens. E acabou sendo reprintado aí, foi um bom reprint também. Eu lembro que ela já tava perto dos R$15, eu acho. Isso, assim. foi bem isso mesmo. 15, 20 reais. De carta nova, eu acho que não teve nada relevante, né, nessa... Não teve nenhuma carta que chegou e dominou o formato, assim, que realmente modificou a forma de jogar. Não teve nenhuma dessa, não. Foi uma boa coleção, né, não teve carta nova, mas teve muitos reprints e a galera do foil também aí, teve muita carta foil que saiu. Teve reprint de raio, reprint de brainstorm, isso aí tem bastante cartas foils aí dessa edição. E em abril a gente teve mais fatos, né, que foram importantes para o Pauper. O primeiro deles foi a coleção de Dominaria. A gente, só para explicar para a galera, que a gente não pretende falar de todas as coleções que foram lançadas esse ano, né? Mas de Dominaria eu achei interessante a gente comentar, porque a gente escreveu um artigo ali do top 5 do Pauper Dominaria. A coleção de Dominaria em si foi bem da hora, assim, para quem jogou também os limitados, né? Acho que a gente jogou bastante, né? Ali entre a gente aqui, a gente até comprou uma box lá com o pessoal, fez draft e tal. Então foi uma coleção assim que foi bem interessante pra gente, né? Bem marcante, assim. E como a gente gerou conteúdo e também teve a questão do Gitu Lava Runner, que foi uma carta aí que mexeu um pouco no formato, né? E não é sempre que uma coleção de T2 consegue
fazer isso no palco, eu acho que merece aqui ser citado aqui no nosso retrospectiva do ano, hein? Então, é uma carta que a gente chegou a comentar e imaginava que não ia jogar muita coisa, a gente deu destaque a ela, né, pela mecânica e tal, mas não imaginou que ela pudesse ser relevante e acabou sendo uma das 4 ou 5 opções de criaturas ali do Burn, de acordo com a lista que você joga, né? E sobre Dominar em si, a gente não pode deixar de comentar, né? Dominária é uma coleção, uma edição muito relevante para o Magic em si, né? O Magic fazendo 25 anos, né, esse ano, então muita coisa foi comentada e lançada na edição, história, lore e tal. Não tem como não falar de Dominária numa retrospectiva, né? Pois é. E ali também, né, nesse mês de abril aí, se eu não me engano, teve um anúncio de banimento ali próximo desse mês, né? Então já começou a rolar também uma especulação mais forte aí de banimento, principalmente lá pelos gringos e tal. Eu não me lembro bem, assim, mas a gente já traduziu alguns artigos do Alex Uma, né? Na época que ele nem estava na China Fireball ainda. E eu acredito que abril foi a época ali, mais ou menos, que ele começou a escrever para China Fireball. Então tava ali naquela época. Ele tava pedindo ban na época do Algor of Bolas, né? Então foi bem nessa época aí que ficou muita gente ansiosa aí para ver se ia ter banimento no formato. Começaram a se levantar as questões, né? Sobre a força do azul no Pauper. Hoje, né? No dia de hoje a gente tem de novo essa discussão acontecendo. Mas eu lembro ali em abril foi bem marcante também isso. A gente chegou a escrever um artigo no blog também sobre o que a gente achava do meta, né? Se estava saudável ou não. Porque várias pessoas, né, escreveram artigos sobre o azul no Pauper, né? Em geral, assim. E bastante pessoas aqui no Brasil também, jogadores, começaram a se questionar e levantar a discussão aí nos grupos de Facebook e tal. Até hoje, né, rola essa discussão ainda e, tipo, então achei importante a gente citar isso porque a gente começou a ter uma bagagem de conteúdo ali em abril, né, sobre isso. Então, acho que depois da cagada do Peregrine Drake, foi a primeira vez que se falava, né, se ventilava sobre banimento de alguma carta. Então o Algor acabou sendo o alvo porque era a carta há pouco tempo tinha sofrido downgrade. E aí entrava naquela questão de 2 para 1, né? Você fazer uma mágica, você ter acesso a uma mágica, né? Dar um draw numa mágica, tendo uma criatura em campo e tal. O Pauper não tinha essa possibilidade. E aí sempre cai na mesma questão do Pauper ter as melhores cartas azuis, que são banidas em outros formatos, né? Então hoje a gente está nessa, como você comentou, né? A gente está nessa discussão novamente, né, por outros motivos, mas a lógica ainda é bem parecida. Então, o Alex sempre bem polêmico e sempre achando que é necessário o banimento para ajuste do formato. E mais para frente a gente fala sobre essa questão quando a gente estiver conversando da situação atual. Mas em resumo, a gente é sempre contra o banimento. Acho que existem outras formas de fazer isso. Você não precisa banir uma coisa que está ficando forte, você pode simplesmente elevar o nível das outras coisas, no caso das outras cores, para que essa cor não fique tanto em evidência. Mas isso é um assunto que dá para ir longe e a gente não precisa falar tanto na retrospectiva não. Mas realmente esse artigo do Alex foi bem marcante aí no ano e foi bem comentado aí durante um bom tempo aí. Em maio também a gente não tem nenhum assim evento que foi tão relevante para o Pauper, né? Mas a gente tem um evento que foi bem relevante para o nosso projeto, mas na parte do podcast mesmo, que é o carro-chefe aí do nosso projeto, o podcast que a gente dedica a maior parte do nosso esforço. E no mês de maio a gente fez a primeira
primeiro episódio, né, de uma série aí que deu muito certo, que é o The Best of Pauper, onde a gente começou a falar sobre os decks que estavam aí no formato. A gente começou a convidar pessoas que jogavam com deck, que tinham experiência com deck, para poder compartilhar com a comunidade. Inclusive, né, esse primeiro episódio foi sobre o Mono Green Stomp. A gente convidou o Matan, então já era a segunda vez que ele estava participando com a gente. E esse nome, né, The Best of Pauper, foi até a ideia dele, então aqui nada mais justo do que dar o crédito a ele aí, esse nome que acabou pegando aí, né, da série. A gente estava sem ideia, a gente chamou ele para gravar, a gente falou, olha, a gente quer fazer uma série assim, falando dos decks, tal, convidando as pessoas, bastante jogadores diferentes. Só que a gente não tem ideia do nome ainda, daí ele foi lá e falou, olha, sugeriu alguns, eu sugeri alguns, e acabou que ele sugeriu esse e ficou. Então, maio foi o primeiro, a gente chegou a gravar alguns na sequência, e a gente gravou 5 podcasts dessa série no total esse ano, e é uma série que deu bastante certo e que a gente pretende trazer o ano que vem também. A gente pretende gravar muito mais do que 5 episódios. A gente não fez agenda ainda do ano que vem, né, mas é uma série que vai continuar assim. E a gente vai tentar atender o pedido de todo mundo aí que pedem os decks aí nessa série, né? A gente tem um monte de decks aqui na lista. E assim que a gente for fazendo a nossa agenda, a gente vai divulgando aí. Mas a gente pretende continuar assim. Foi uma série que a gente pensou e a gente entrou nela com muito gás, né? Acho que a gente gravou 2 ou 3 episódios em sequência e a gente parou para pensar que se a gente fizesse só ela, a gente ia gravar todos os decks tier e depois a galera ia perder um pouco da atenção, né? Então a gente começou muito rápido, resolveu dar uma freada e ir alternando os temas, né? Para não ficar algo tão técnico e acabar deixando de atrair um público e tal. Então a gente foi dosando as coisas aí e também gerando um pouco de ansiedade, né? Que a gente vai coletando as informações, vai vendo qual deck tá mais legal, qual a galera tá pedindo mais e a gente vai e produz também, né? Então a gente não tem as listas, mas a gente não tem as datas, né? Mas a gente tem as listas e os prováveis convidados que a gente quer chamar, né? Então, alguns a gente até já conversou, a pessoa já topou. Então, realmente só indo tendo tempo para fazer. Mas aí, provavelmente está falando do mês de maio, né? E aí as coisas, né, desse mês em diante, as coisas começaram a acontecer muito rápido, né? Logo já veio julho, GP, CLM, né? Gravar os podcasts e foi uma coisa atrás do outra, né? Então, tanto que o episódio do Weber, por exemplo, nós demoramos mais de 3 meses para conseguir lançar depois, né? Agora no final desse ano. Então, assim, é muito tema e às vezes pouco tempo pra gente conseguir trabalhar, editar e lançar, né? Então, mas para não perder muito, realmente essa série foi um marco pra gente, porque nesse tema a gente conseguiu se concentrar no podcast, definimos que o podcast era o nosso principal produto, né? E os outros iam trabalhar em paralelo, seja como divulgação, seja como suporte para algum tipo de informação. Então, para a gente foi bem marcante esse mês, né? Foi quando a gente definiu várias coisas, definiu algumas metas que a gente queria, algumas coisas que talvez a gente deixaria de fazer, né, por falta de tempo ou algum tipo de recurso. Então, isso aí foi bem marcante para a gente também. Queria comentar uma parte que você falou aí sobre definir prioridades, né? E sobre as nossas prioridades hoje, eu também acho legal a gente passar isso para a galera que acompanha a gente. A gente é produtor de conteúdo, né? A gente, pelo menos eu, assim, não me considero um youtuber, porque a gente produz conteúdo não só no YouTube. Então a gente produz podcast, produz blog, produz diversas formas de conteúdo, né? E além de tudo isso, a gente também é jogador, né? Então,
a gente está participando dos campeonatos, está junto com a comunidade, e o nosso projeto é basicamente isso, né? Então, tanto o blog, que a gente começou a abrir para a comunidade, escrever reportes e artigos, deck techs e tal, quanto o podcast, que a gente começou a trazer pessoas com experiência para falar, né? E não tá só a gente falando ali do Pauper, falando só a nossa visão. Hoje a gente tem o podcast como principal produto, como você falou, e ele tem essa característica, né? Principalmente essa série de trazer outras pessoas e estar falando com a comunidade. E o canal a gente deixou um pouquinho mais de lado ali, mas é onde a gente às vezes traz mais a nossa visão. Então acho que o propósito do nosso trabalho, né, é estar junto com a comunidade. Então é natural assim que esses conteúdos que com outras pessoas e compartilhando e essas coisas, é natural que elas sejam mais prioridades pra gente, né, Eli? Me enrolei todo para falar, hein? Não sei se você entendeu. Não, mas eu acho que independente do que a gente tenta expressar, né? Eu acho que a mensagem que tem que ficar é que aqui a gente fincou a raiz e a ideia do que a gente queria, né? E trabalhar com a comunidade, para a comunidade, de uma forma transparente e algo bem orgânico, né? Tipo, a gente queria fazer parte da comunidade e expor a comunidade de uma forma que todos pudessem acompanhar o que o outro pensa, né? Então, eu acho que essa forma de expor e integrar a comunidade foi a maior marca dessas nossas decisões aí e o que veio logo depois. Isso aí. Realmente eu acho sensacional, assim, quando a gente traz alguém que está se destacando aí de alguma forma na comunidade e ouve, né, o ponto de vista dessa pessoa e consegue abrir a nossa mente, assim. E bora para a próxima ponto importante, porque depois de maio, né, a gente vai direto para julho, onde teve uma coisa bem importante para a comunidade em si, né, que foi o GP de São Paulo. O GP São Paulo, né, não só para o Pauper em si, mas para qualquer jogador de Magic, é um evento importante, né? É o maior evento que a gente tem por aqui. E pra gente foi mais significativo, né? Porque lá no começo, quando a China Fireball anunciou os paralelos no GP, a gente já esperava que em julho, quando o GP chegasse aqui em São Paulo, a gente pudesse participar desses eventos também, né? E a gente teve a ilustre presença do professor, né, do Tulane Community College, e né, lá no começo ele fez um tour aí, teve presença massiva aí dos jogadores e tal, e ele vindo pra cá e também animou a galera, a gente pôde conhecer ele, tiramos foto com ele lá, falamos nosso inglês maravilhoso com ele também, né, e foi algo assim, pra mim foi muito marcante, né, esse contato com alguém pra gente tão importante, né? Alguém que realmente incentiva e incentivava o Power nessa época foi algo assim surreal, né, naquele momento, né? E então a gente teve, né, os Paralelos Paupers, tivemos 7 eventos, né, durante os 3 dias de GP. Somando aí todos os eventos, a gente teve mais de 340 jogadores participando, né? Então foi algo assim monstruoso pra gente até então, né? Ver tantos jogadores participando. A gente teve a oportunidade de participar, eu e o Ari participamos, o Vini participou, o Koji aqui, nosso amigo nosso, o Alex também, um dos Giovanetti aqui, o Marcelo participou, né? Então assim, foi bem bacana participar disso, né? Ter um contato aí com muita coisa, né? Então foi bem bacana essa experiência de GP, né? De estar ali no meio, e pro Pauper então foi
mais interessante ainda. A gente viu algumas caras que depois de um tempo a gente veria novamente em outros eventos, né? Foi quando a gente fez uma live logo depois do GP. A gente não ia ter tempo de fazer o mês de julho estava começando só. A gente não ia ter tempo de gravar um episódio, editar e lançar, então a gente fez uma live comentando sobre a nossa participação, o que a gente viu do evento lá, né? Como é que foi, não só a parte do Pauper, mas o evento em si, o nosso ponto de vista. Então também foi algo diferente aí que a gente fez. Até então, né, não vi nessa época, antes e nem depois, ninguém fazer algo desse tipo aqui no Brasil. Então pra gente também foi bacana nesse sentido. Apesar do nosso resultado não ter sido muito bom, né, ali no paralelo do GP, mas foi bem bacana. A gente jogou um draft, a gente conseguiu o playmatch, né, dos 25 anos aí também. Então foi algo assim bem, vai ficar bem marcado isso aí pra gente também, né? Pois é, essa parte de competitivo, né, do GP São Paulo, muita gente foi lá e conseguiu grindar, né? Conseguiu fazer bastante dinheiro, porque a premiação era boa, né? Se você jogasse todos os eventos lá, você conseguia pegar bastante premiação interessante. Pra gente não foi, assim, tão forte essa parte competitiva, né? A gente realmente não foi lá só para jogar. Então a gente participou de um evento só paralelo e nem se preparou. Eu escolhi o deck na hora lá que eu ia jogar, emprestei o deck que eu estava planejando jogar, joguei com outro. Então, assim, foi em clima de festa mesmo, esse GP. E realmente o que valeu assim, foi a experiência do Pauper ter representado, né? De ter bastante jogadores participando, da galera que foi no evento ter curtido. Não me lembro assim de ninguém ter reclamado de problemas e alguma coisa mais séria. Então acho que valeu a experiência, sim. E de novo, né, a satisfação de estar participando de mais um evento que foi importante para a comunidade, né? Apesar de a gente não morar em São Paulo, a gente tem que fazer um certo esforço, né, para ir para lá, e tem toda essa parte da logística e de não ficar tão barato e comida e tal. Então, mais uma vez a gente conseguiu estar presente aí no evento Pauper e conseguiu estar de certa forma cobrindo o evento, né? Não é uma cobertura assim exclusiva ou algo muito bem planejado, mas as principais informações, como a quantidade de pessoas que estavam participando, e a gente até tirou fotinho do professor jogando de Affinity, né? Então essas curiosidades assim a gente foi postando ali no Twitter. Eu acho que isso é bem interessante, né? Queira ou não, o Pauper não é um formato assim que a galera se preocupa com o público que não tá lá presente, né? Em passar essa informação, em cobrir o evento. Então, realmente, eles estavam fazendo paralelo Pauper ali, mas você viu, né, que teve paralelo Pauper aí em diversos GPs do ano, e muita coisa, muita informação a gente não ficou sabendo. Então, o que a gente conseguir passar para o público e de informação assim, interessante, a gente tenta passar. Acho que essa foi a principal conquista nossa aí nesse evento. Show! E aí, nesse mesmo mês de julho, né, poucas semanas depois, ou poucos dias depois, não me lembro exatamente como, mas assim, que foi bem em cima, assim, bem um intervalo bem pequeno de tempo, assim, a gente teve o CLM 11, que daí sim foi bem importante aí para o nosso calendário competitivo. Muita gente deixou de ir também no GP Pauper, né? A gente até fez eu estava esquecendo de comentar isso. A gente fez um episódio pré-GP, que até o Punisher de Jundiaí participou com a gente. E ele era uma das pessoas que não ia participar do GP, porque estava se preparando aí para o CLM, que seria logo em seguida, né? Então a gente também teve eventos, né, em 2 dias do Pauper, sendo que no domingo foi o evento principal e no sábado teve um LCQ, né? Até você participou, eu não fui. Aí você pode contar melhor como é que foi esse LCQ aí no sábado. Então, para quem não tinha as vagas pro CLM, né? Contou com os classificatórios nas lojas aí e tal.
Teve o Last Chance, né, que teve 29 participantes, né, foi com 5 rodadas, e foi bem bacana, né, várias pessoas, inclusive o campeão saiu do LCQ, né, no sábado o Francisco participou do LCQ, não tinha vaga ainda, conquistou sua vaga e foi campeão aí no domingo, né. Então era um campeonato bacana, com premiação de R$ 2.000, né. Acabou quem levou foi o Paulo. Ele jogou de Boros Monarca, inclusive ele fez. Eu não vou tentar pronunciar o sobrenome dele, porque é aqueles sobrenomes alemão ou coisa do gênero, né? Então não vou conseguir pronunciar. Mas ele ganhou o torneio e fez o reporte pro blog, né? Então foi bem bacana essa interação também. Bom, e aí a gente teve também, né, no outro dia, no domingo, a gente teve o CLM propriamente dito, né, a final do CLM, né, do Pauper, e foi um campeonato fantástico, né, várias pessoas participaram, assim, que a gente já conhece, que a gente sabe dos resultados, o Sanduíche participou, o Carves, o Matana, o Punisher e toda a galera, né, participou desse campeonato. E foi algo assim pra gente surreal. Teve streaming, né, que era algo que a gente não imaginava nunca que ia ter, né, de uma forma oficial. E a galera que participou jogou na streaming todo nervoso de participar e tal. Então foi bem marcante esse campeonato pra gente, né, era algo novo ainda, né, a gente jogando um Hell competitivo que para muita gente era a primeira oportunidade, para mim era a primeira oportunidade, que pro Ari também. Então foi algo bem diferente estar ali envolvido num campeonato grande, com uma responsabilidade grande, com regras mais exigentes, né, com juízes cobrando muito mais, né, então foi um torneio bem diferente, assim, sabe? Então, independente de resultado, independente de qualquer coisa, eu acho que realmente essa oportunidade foi algo marcante pra gente. Bom, e aí a gente teve o top 8, né? A gente gerou muito material, né, sobre o CLM, né? A gente teve um top 8 bem diversificado aí, com o Francisco levando o caneco aí de Monoblue, ganhando do Wesley do Hudson de Stomp, né? E então foi uma partida bacana. Tem aquele fato que a gente conta, né, de tá voltando no carro para casa e tá vendo a streaming no celular, né, que era algo que a gente não imaginava nunca, né, com o Pauper. Então foi algo marcante. Vou falar essa palavra várias vezes porque realmente alguns fatos realmente pesaram na nossa memória, assim, em relação a algumas conquistas, porque a gente sente uma vitória nossa também, né? Ter participado disso e fazer parte dessa história aí também, né? Sim, sim, mais uma vez, né, um campeonato bem grande aí, com mais de 90 jogadores, que a gente teve a oportunidade de participar e depois passar a informação para a galera, né? E assim, né, cada campeonato desse, além da dificuldade que a gente tem de ir, né, a gente também tem a parte boa, né, que a gente sempre vai num carro cheio, então às vezes muda as pessoas que vão com a gente e ficam as histórias, né, para contar. E como a gente comentou, né, a gente chegou a gerar muito conteúdo sobre esse campeonato. A gente entrevistou 5 jogadores do top 8. A gente também fez um vídeo, né, lá mesmo, durante o evento, a gente gravou conversando com diversos jogadores sobre a expectativa do campeonato, sobre... Até no final do campeonato a gente gravou alguns que tinham ido bem no Suíça e tal, a gente não conseguiu ficar até o final do campeonato, né, porque a gente estava voltando, mas a gente deu uma passadinha lá com o vídeo e mostrou pra galera mais ou menos como é que foi o clima do campeonato, né, e também a gente teve números importantíssimos pro Pauper, né, que teve mais jogadores do que o Legacy e o Commander, e ficou ali bem perto do T2, né, de números, né, só perdendo assim, muito disparado pro Modern. E agora esse tinha sido o primeiro, né, CLM Pauper, e agora em fevereiro a gente vai ter
mais um CLM, que já vai ter uma premiação bem maior, né? O primeiro foi 5 mil, agora vai ser 7.500. E a gente vai ver como é que vão estar esses números aí, né? A gente sempre na torcida para que evoluam. Eu sei que muita loja já participou do primeiro, então não sei se vai ter uma aderência muito maior aí para o segundo, porque não é tão fácil, né? Você aumentar o número de participantes nesses eventos, porque não depende só dos jogadores, né? Depende um pouco das lojas também e tal. Então a gente fica aí na expectativa para ver como é que vai ser o próximo podcast aí, o próximo CLM aí em fevereiro. Pulando para agosto, a gente tava aí na correria de gerar conteúdo, né, do CLM e tal, e essas coisas. E a gente viu que o negócio tava virando uma trabalheira do caramba, né, e a gente tava levando bem a sério mesmo o projeto. E teve um fato bem marcante nesse mês aí, que foi o lançamento do nosso Padrim, porque a gente viu a necessidade de melhorar, né, um pouco a estrutura do nosso, a estrutura que a gente tem, né, para gerar conteúdo. Então a gente tinha acabado de fazer um vídeo no CLM que a gente pegou o celular ali na mão e um microfone de lapela, fez bem no improviso mesmo, né? Então a gente sentiu aquela vontade de fazer uma coisa mais interessante, melhor qualidade, e além da vontade, né, necessidade aí que o público também pede isso, né? Então, quando o cara entra lá no nosso canal e vê um vídeo e não tá com uma qualidade 100%, né? Por mais que o conteúdo seja interessante, não tá agradando do jeito que poderia agradar, né? Então, a gente, com essa vontade de fazer tudo bem feito e de ter um site melhor também, a gente acabou lançando o Padrim para a gente conseguir alcançar essas metas, né? Até porque a gente é muito investimento, né, para a gente fazer assim sozinho. E se for esperar a gente ter condições, né, para fazer todo esse investimento no projeto, acaba que as coisas andam um pouco mais devagar. Então, a gente lançou o Padrim, aproveitar agora esse momento aqui para agradecer nossos padrinhos, né, que estão ajudando a gente aí a bater essas metas. E 2019, aí, se tudo der certo, a gente já vai estar começando a pôr em prática as melhorias que esse Padrim trouxe para o nosso projeto, né? Eu acho que o Padrim a gente relutou um pouco para fazer, né? Eu acho que a gente não queria passar a imagem de que a gente só iria melhorar alguma coisa mediante pagamento, né? Não era essa a nossa ideia, é realmente poder integrar mais, né? Trazer mais gente para junto da produção, né? E de certa forma colaborar, né, com a gente e também receber alguma recompensa exclusiva, né, ter essa questão da exclusividade também, que é bacana, e realmente os nossos padrinhos têm sido né, uma boa forma de medir, né, o nosso trabalho, né, então a gente espera que mais pessoas também possam, né, agregar esse grupo aí e que a gente consiga continuar crescendo e melhorando nesse sentido aí, né? Bom, agosto passou, né, com essas novidades, setembro chegou com o Nacional, né, o Nacional oficial da Wizards. Que não existe mais, né, também, né? Que já acabou também, voltou até esse ano e já acabou, né, até o Wizards colocar de novo, ele tá temporariamente, definitivamente extinto. Então, lá também nós tivemos paralelos, né, de Pauper, né, de outros formatos também, mas a gente teve de Pauper, a gente teve um Super Pauper aí, que contou com a presença de 64 jogadores, aí jogando 6 rodadas, e 2 pessoas fizeram reportes, né, pro nosso blog, né, o Jade estreou aí fazendo o seu reporte, e o Caio Molinari também fez o seu reporte aí. O Jade fez de Temur Tron e o Caio de UR Blitz, né?
Então foi dois artigos aí otimamente escritos que fizeram parte do nosso blog aí, foram bastante comentados e ficaram bem bacanas por sinal. Pois é, esse campeonato em específico, né, foi acho que o único campeonato expressivo que a gente não conseguiu participar. Teve questão de agenda aí, acho que estava viajando ou era aniversário de casamento do Eli, alguma coisa assim, não lembro. Mas a gente não conseguiu participar, né? Então a gente. Mas mesmo assim a gente não deixou de gerar conteúdo, né? Então a gente gerou até 2 bons artigos aí com a ajuda da comunidade. Agradecer novamente essas pessoas aí que colaboraram durante o ano aí com a gente, né? E a nossa ideia é sempre abrir espaço aí para essa galera escrever. Mesmo os torneios que a gente não estiver participando, né? Várias pessoas já chegaram na gente com artigos e mostraram, e a gente acabou publicando aí no blog. E a ideia é essa, né? Então, publicar no blog, trazer para entrevistar num podcast, mesmo que a gente não consiga estar presente em tudo. Infelizmente, a gente perdeu esse campeonato aí no calendário de 2019, por enquanto, né? E torcer aí para que a gente consiga encontrar outros eventos grandes aí do Pauper, né? Para substituir a agenda do jogador competitivo do Pauper, que já não tem tantos eventos grandes, né? Eu acho que para paralelo, acho que a gente não vai perder tanto, porque como ano que vem nós temos 2 GPs, né? Então acho que em termos de paralelos a gente vai acabar não perdendo tanto. Ah, bem lembrado, bem lembrado. Eu tinha esquecido que ia ter 2 GPs, né? Então, a gente perdeu um, ganhou outro. Aí a gente chega em novembro, né, Eli? Novembro a gente também não teve nenhum evento grande assim. O que a gente teve foi o podcast que a gente gravou com o Lucas Valente, né? Que foi o podcast sobre como obter melhores resultados no Magic. E foi um podcast que a gente fez de uma forma mais genérica, assim, né? Não tão voltado para algo muito técnico ali do Pauper. É um podcast que serviu ali para pessoas que também não jogam Pauper, né? E que, assim, apesar de não ter muita gente, um alcance tão grande, né? Porque foi um podcast bem denso, na verdade, né? Bem diferente de tudo que a gente havia feito até agora, mas que condiz muito com o tipo de conteúdo que a gente quer gerar também, né? Tá sempre fazendo coisas diferentes e coisas que agreguem mesmo aí na vida das pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então a gente achou que foi um podcast bem marcante. Muitas pessoas deram feedbacks bacanas, né? Que, pô, esse podcast me motivou, esse podcast mudou a visão que eu estava tendo ali do competitivo, ou esse podcast, eu não jogo competitivo, mas esse podcast me motivou a melhorar a forma que eu jogo, me motivou a buscar melhorias no Magic que eu jogo, mesmo não sendo competitivo. Então acho que para mim foi marcante, e principalmente para você foi marcante, né? Porque você que colocou esse podcast, esse episódio na pauta de hoje, né? Eu acho que esse episódio acabou quebrando um pouco, né, nossa forma de fazer o podcast, né? Então é uma mudança drástica em relação aos episódios, né? A forma como a gente faz o podcast, porque o tema principal não era o Magic em si, né? O tema era como jogar melhor Magic, né? Então a gente não estava analisando tecnicamente o jogo, e sim tecnicamente o jogador, né? Então, pra gente que fala de um formato que não é tão, abre aspas, né, competitivo, falar de técnicas, de como melhorar no formato, de como jogar melhor, de como se concentrar, gerir metas, etc, etc, eu acho que é bem interessante, né? Eu gostaria muito que mais pessoas que jogam em outros formatos pudessem apreciar esse episódio, porque se você substituir Pauper por qualquer outro formato dentro do episódio,
o contexto é o mesmo, né? Então a gente cita o exemplo de Pauper porque é a nossa realidade, né? Os exemplos que a gente compartilhou lá, né? Foi nesse sentido, mas eu acho que vale para qualquer jogador de Magic, vale para qualquer pessoa, né? Para qualquer segmento da vida, mas como o assunto acabou sendo Magic, eu acho que entrou muito nessa questão do jogador. Mas foi um episódio, para mim, bem relevante, porque a gente pensou bastante nele, conversou bastante sobre ele, teve ideias sobre 10 episódios, para gerar mais de 10 episódios, né? Então, para mim, foi bem marcante. Eu vou usar essa palavra de novo, mas realmente não é uma palavra que define bem como foi, né? Ficou realmente marcado a decisão de fazer o episódio e o resultado dele no final. Beleza, é isso aí. A gente pretende gravar mais podcasts, inclusive dessa série, né? De como se tornar um melhor jogador, como obter melhores resultados. A gente precisa marcar aí com o Lucas de novo aí os próximos episódios. E também para 2019 a gente pretende lançar episódios que sejam diferentes de tudo que a gente já fez até hoje, né? Então a gente é um projeto relativamente novo, né? A gente está com 1 ano e meio aí de vida e aí a gente não teve tempo ainda de colocar todas as nossas ideias em prática, né? Até porque a gente definiu que a gente vai ser um podcast, a gente definiu lá atrás, né, que a gente ia ser um podcast quinzenal. A gente está tentando manter essa frequência aí, às vezes falha, às vezes dá sucesso. E então, realmente, 2 podcasts por mês. A gente não vai conseguir colocar em prática tudo assim tão rápido, mas conforme o tempo for passando aí, a gente vai amadurecendo e a galera que acompanha a gente aí vai participando também, ajudando a mudar o tipo de formato de conteúdo que a gente produz aí. E por fim, finalmente, chegamos no mês de dezembro. No mês de dezembro a gente teve bastante coisa acontecendo aí. A gente pode começar falando aí da edição que foi a última edição Masters aí da Wizards, que foi lançada recentemente. A gente já falou bastante sobre isso, né? Então, como é uma retrospectiva, o pessoal tá bem fresco na cabeça do pessoal, então a gente pode comentar um pouco mais, né? Mas não mergulhar tanto assim, até porque o penúltimo episódio do nosso podcast é sobre Ultimate Masters. O Ultimate Masters trouxe 20 cartas aí, né, pro Pauper, né? Mas eu acho que a principal carta aí que acabou vindo, que é o Dogwood de Foil, né? Que aí trouxe mais a evidência aí o B-Drops, né? Tem o One Drops e o Two Drops, né? Que causou esse rebuliço todo aí, né? A gente já tá com, acho que tá entrando na 3ª semana que o Ultimate Master foi lançado. A gente já teve 2 challenge. No último challenge que saiu agora em dezembro, não é o último do ano, né? Mas o último antes da gravação do episódio. Nós tivemos, se não me engano, 4 B-Drops no top 8 do Challenge. Acho que foram 5, hein? Então, acho que um era Reanimate, não era? Não, eram 5 B-Drops, um B-Reanimate, um Boros e um RDW, se não me engano. E então realmente deu uma mexida no formato, né? É um deck muito consistente, mas o engraçado que a gente estava comentando foram 5 representantes no top 8, só que do 9º ao 32º teve só mais um deck, né? Então assim, quase todas as cópias do deck que ficou dentro do top 32 subiu pro top 8, né? Então não dá para dizer que o deck é imbatível, porque ele não é, né? Realmente é um deck muito forte, mas, né, gerou todo esse rebuliço por causa do resultado, né, dos resultados bem aparentes do deck, né? E aí o nosso querido amigo Alex Uma voltou com a questão do banimento, né? O banimento agora vai ser em janeiro, acho que dia 21, né?
Que é o banimento, a lista do... Isso, dia 21 de janeiro é o próximo anúncio. Próximo anúncio de banidas, né? E ele pede veementemente o banimento de Gush, né? Eu não vou entrar, a gente não vai entrar muito no mérito dos motivos e tal, mas é algo importante, né, para o formato, é algo que balança o formato, né? A gente sempre falou o ano inteiro aí do quanto o formato estava saudável, né? E aí teve essa questão. A dúvida que a gente vai deixar, eu não vou responder, eu acho que mais importante é que cada um pense sobre o que tem acontecido. A Wizard, né, fez o downgrade do foil. Você acha que o Gush tem que ser banido e com isso levar não só o B-Drops, mas como outros decks, principalmente o Mono Blue e o Tireless Tribe, né, o combo, junto? Ou vocês... aliás, o banimento do Gush devido ao downgrade do foil, né? Porque os outros decks funcionavam bem, o formato era saudável até o foil cair. Ou vocês acham que o foil tem que ser banido e o formato voltar ao que era? Acho que essa é a grande pergunta e a gente não quer aqui oferecer resposta ou muitos comentários sobre isso, mas é um ponto importante aí que a gente precisa pensar sobre o Ultimate Master, né? Bom, nós tivemos então a NPL, né, agora em dezembro, com a presença de 144 jogadores, né? E eu, Ari, mais uma galera aqui de São José participou, mais uma galera de São Paulo que a gente conhece também. E claro, o Weber, né, que foi o campeão, já é nosso conhecido já desde o NPL do ano passado. E foi um campeonato com um clima muito bom, um nível muito bom também de jogadores, né? Tipo, chegou a comentar praticamente uns 50 jogadores tinham potencial para ganhar esse torneio, então foi bem bacana ver essa galera reunida, ver o quanto o Pauper tem evoluído no Brasil afora, porque tinha gente de várias localidades aí. Em termos de partidas até que foi legal, eu já vou escrever o reporte, então logo vocês vão ter mais informações de como é que foram as partidas, mas eu acho que foi um evento bem coordenado, melhorou muito do ano passado para cá. O local foi bacana, então assim, eu acho que a tendência é cada vez mais as coisas evoluindo, né? Um número bacana de jogadores que aumentou já do ano passado, a premiação também aumentou bastante, né? Então a gente espera e torce aí que as lojas continuem incentivando o Nacional para que a galera continue motivada a participar. Isso aí, realmente o Nacional ele é um campeonato bem importante, né, para a galera aí, um dos maiores aí que a gente tem do Pauper. Muita gente ficou na dúvida até se o Nacional Pauper teria uma boa adesão esse ano em relação ao ano passado. Aconteceu que foi um número maior de jogadores, um número maior aí de premiação. Então, para quem estava com dúvida, né, inclusive eu estava com dúvida, porque a sensação que a gente tinha é que os jogadores não estavam dando mais tanta importância para o evento, né, mas ainda bem que foi só uma sensação, a gente acabou aí constando que o Nacional continua forte. A gente torce para que o ano que vem seja mais forte ainda. Como ele falou, a gente do Brasil inteiro que veio participar, o pessoal lá do Sul, do Rio de Janeiro. Então, fica aí os parabéns aí para a organização do Nacional. Realmente evoluíram muito do ano passado para esse ano na questão de organização, de evento mesmo. E a gente fica aí na torcida para 2019. Apesar de eu ter falado que o Nacional ele é o grande evento aí para finalizar o ano, né? A gente aqui de São José dos Campos teve mais um evento que foi o Kinoene Series of Magic, que é o Casson, né? Que o pessoal tá chamando. E a gente teve um Pauper com uma premiação bem razoável, assim, bem interessante. Eu e ele acabamos jogando esse evento, que contou com 24 pessoas, né? Foi uma semana depois do Nacional. E a gente acabou fazendo a final desse torneio aí. Conta um pouquinho pra galera como é que foi ele. Então, foi até inesperado, né? A final marmelada aí, né?
Mas foi um evento bem bacana. A gente teve contato com o pessoal que organizou, né, aqui no N e pediu, né, para que houvessem mais campeonatos desse, né, e principalmente que se lembrasse do Pauper, né. Ele teve todos os formatos, T2, Legacy e o Modern, né, que foi o evento principal, com premiação interessante e anima, né, a galera mais regional, né, fica mais difícil, né, vir de longe, até porque a estrutura não comportava tanta gente. Mas foi um evento bem bacana, a galera de São Paulo veio também, o pessoal do interior de Minas, aqui, do sul de Minas veio também. Então a gente conseguiu fazer essa final aí e pra gente foi bem simbólica, né? Independente de quem tenha ganhado, foi simbólico porque a gente batalhou pelo formato, né? Todo esse ano de 2018 e meio que recompensou a gente, né, por todo esse estudo que a gente teve, né, esse tempo despendido pro formato, né. A gente procura conciliar a vida de produção de conteúdo com um jogador de Magic, que é bem difícil, né, mas de certa forma serve como espelho, né, que a gente consiga aprender e colocar em prática, né. Então acho que esse resultado vai ajudar, primeiro, a nossa força de vontade, né, a continuar motivado para jogar, né, a parte de jogador, e também para mostrar para vocês que às vezes o que a gente aprende aqui com os convidados no dia a dia, né, nas discussões, a gente também consegue colocar em prática e evoluir, né. A gente falou bastante nisso esse ano, né, de evolução, de testes, de realmente se empenhar no formato. Então acho que esse evento aí premiou essa conquista, né? A conquista que premiou toda essa luta que a gente teve esse ano. Então foi bacana isso aí. E aí eu acabei ganhando, né? E levei a plaquinha para casa, splitou a premiação do top 8. Mas foi bacana, a gente jogou com o Eduardo, que é aqui de São José também. Então foi bacana. O Ari jogou de Affinity, eu joguei de UB-Drops. O Ari já fez o artigo dele no blog. E o meu, assim que eu saio do NPL, eu vou fazer o do Cação também. Agora a gente está chegando aqui na parte final do episódio. São as considerações finais, né? Fechamento aí, um balanço do ano de 2018, e a gente acabou de listar os eventos, os fatos aí que foram importantes pra gente e pro Pauper. E como que você vê esse ano aí, né? A gente listou alguns fatos que a gente estava, né, diretamente envolvido, né, que a gente cobriu ou participou ou comentou durante algum episódio, né, durante um ano ou em algum artigo. Mas a gente separou aqui nessas considerações finais para falar de alguns assuntos, aliás, né, para passar por cima de algumas situações que elas são transitórias, né, elas vão se alterar aí durante o tempo, mas foram relevantes para 2018. A primeira delas, nós colocamos ela aqui como mais produtores ou mais produções de conteúdo, né. É notório que nós temos mais streams de Pauper, né? Mais produtores em geral de conteúdo, né? Tanto blog quanto artigos na liga, produção de gameplay, né? O nosso podcast também com a evolução que tem tido nesse ano, né? Atingindo, né? Alcançando mais pessoas, né? Então isso também foi algo que se expandiu bastante em 2018. Outro ponto que a gente considera importante foi a criação da liga competitiva no MOL, né, Eri? Ano passado, durante o ano a gente só tinha a Friendly e agora em dezembro, né, que entrou a liga competitiva, então começou a sacudir um pouquinho porque a gente começou a ver outros jogadores, né? Isso é um dos assuntos que a gente mais tem comentado, né, principalmente no WhatsApp, né, Eri? Pois a situação, né, que o Pauper se encontra agora, fechando o ano de 2018, com essa liga competitiva, com a Arena, né, também vindo aí, e toda essa situação do MOL,
A gente acabou não comentando muito sobre isso, né? É um assunto que está rolando ainda e tal. Talvez a gente possa até fazer um episódio ou algum artigo se aprofundando nessa situação que a gente se encontra hoje. Mas o fato é que rolou essa liga competitiva, foi importante. O Pauper, ele acabou que rolou toda uma especulação sobre o sancionamento do formato e rolou todos esses GPs também. A gente ainda não sabe o que isso vai gerar para 2019, né? Qual que vai ser o fechamento aí da China Fireball sobre os paralelos do Pauper, o que a Wizards, né, pensa sobre o Pauper. A gente acaba sempre que não tem muito essa visão, mas são coisas que aconteceram esse ano e que a gente vai ficar bem atento aí já para o começo de 2019, acompanhando de perto. Até mesmo porque o MOL, né, ele é bem importante para o Pauper, onde ele é o único local que ele é oficial, né, apesar da gente jogar desde sempre aí o IRL. Então, assim, para quem está preocupado com o futuro do MOL, para quem está preocupado com o futuro do Pauper, né, eu acho que ainda está cedo para se preocupar. A gente tem que esperar um pouco as coisas acontecerem, pelo menos essa é a opinião que eu tenho. E assim, né, o Pauper, ele sempre foi muito independente, né, apesar dele existir apenas no mall e não ter produtos voltados para ele, não ter a Wizards, uma equipe voltada para o Pauper, né, desenvolvimento do formato, a comunidade sempre levou o Pauper muito, né, então, pelo menos aqui no Brasil, e agora está se expandindo muito aí, esse ano aí, lá fora. Então, assim, eu sempre fico muito confiante no formato, independente do mall ter jogadores migrando para o Arena e a gente não vê com clareza, né, qual que vai ser o futuro do Pauper. Assim, quando o pessoal fala do mall, né, está perdendo forças, pro Legacy e pro Modern, é um pouco diferente do que é para o Pauper, né? Porque o Legacy e o Modern, eles ainda existem no papel, né? Eles ainda possuem eventos, seja um GP, alguma coisa. Agora, para o Pauper, o MOL é a nossa única casa, assim, oficial. Então, tem essa situação, né? E a gente fica na expectativa mesmo aí, mas eu sempre muito confiante. Eu acho que essa tensão que a Wizards, que a gente queria da Wizards, né? Ela não aconteceu da forma como a gente gostaria, né, em 2018, mas ela aconteceu de alguma forma, né? Eu acho que essa gestão agora da China Fireball nos GPs e os paralelos que rolaram foi uma medição, né, do que se espera, do que pode se esperar. Claro que como empresa ela pensa na questão retorno financeiro, né? Então a gente não tem certeza de como isso foi para eles, mas do nosso lado, né, pela presença, pelos comentários, aparentemente foi bem bacana, né? Teve uma presença massiva em todos os paralelos nos GPs no mundo inteiro. Então vamos ver. A gente basicamente acaba 2018 como a gente começou 2018, né? Sem saber exatamente se o Pauper vai ser sancionado ou não, se realmente vai haver um retorno em termos de atenção da Wizards. Mas só ano que vem para a gente ter ideia com essas mudanças todas do cenário profissional e dos GPs, talvez melhore ou não, né? Não tem como a gente ter certeza, mas a nossa esperança é que realmente as coisas melhorem pro Pauper aí. Outra coisa que a gente gostaria de salientar, às vezes fica meio oculto, né? Isso a gente às vezes comenta, mas não é algo que a galera no geral vê. São os grupos que estão se formando todos os dias, né? Tanto no WhatsApp, Facebook, qualquer rede social, né? Criando uma comunidade, né? Que troca ideias, que procura evoluir e comentar mesmo sobre o Pauper, né? A gente participa de alguns, né? E pelas fotos que a gente publicou, né? Nas redes sociais aí, já dá para ver, né?
a galera já se enturmando, se conhecendo, a gente às vezes se vê 2 ou 3 vezes no ano, e mesmo assim a galera tá ali conversando, trocando ideia todo dia no WhatsApp, conversando e discutindo e vendo listas, né? Eu não quero citar nomes aqui para não ser desrespeitoso com os outros que porventura vai esquecer. Então, mas no geral, um abraço para todos, né? Foi muito bacana esse ano de 2018, muitas risadas, muitas ideias, muitas discussões saudáveis, e espero que todos estejam mais juntos e melhores no ano de 2019 aí, né, Ari? Pois o ano foi bem bacana pra gente, assim, pro nosso projeto. Os números que a gente até já divulgou lá no nosso Twitter, né, a gente cresceu bastante. A gente não tem aquele plano de ficar enorme, de virar um canal referência. O que a gente quer mesmo é estar junto aí com a comunidade e trocar experiência, né? Então, mais do que seguidor, a gente quer conhecer pessoas que troquem experiência com a gente. E isso aconteceu bastante. Vou mandar um abraço aí para todo mundo que de uma forma ou outra aí participou com a gente, se encontrou, trocou mensagem. A gente tá fechando aí o ano de 2018 bem motivado para continuar falando de Pauper em 2019. Muita coisa mudou, né, do ano passado para cá. O Pauper só cresceu agora, em 2018, a gente consegue ver isso em números, né? Então, apesar do Arena estar aí, e eu acho ótimo, né, o Arena trazer mais jogadores para o Magic, eu tenho a sensação de que o Pauper ele era uma ótima porta de entrada. Eu via muita gente entrando no Magic pelo Pauper. Agora vai mudar um pouco isso, mas eu tenho a sensação assim, também de que o Pauper ele continua sendo a porta de entrada pro Magic no físico. Então torcer aí para que essas pessoas que estejam entrando no T2, que eles venham pro físico também, que não fiquem só no online, né? E o Pauper é uma ótima porta de entrada aí no físico, não tem como negar, o formato aí mais acessível. Então, eu prevejo sim que em 2019 o Pauper vai continuar crescendo e a gente vai estar aí gerando conteúdo. Espero também que tenha bem mais produtores de conteúdo Pauper. A gente vê que tem bastante streamer novo aí, né, do Arena e tal. E então, assim, salientar a importância dos produtores que falam de Pauper, né? Então, para a galera aí que acompanha a gente, muito obrigado. Sempre que possível, também comentar, colaborar aí com os outros produtores que estão falando exclusivamente de Pauper, ou que então sempre quando surgir algum produtor novo aí do Pauper, é importante aí a gente acolher, a gente acompanhar aí, dar aquela força para que a gente aumente e fortaleça mais a comunidade. Eu acho que a palavra, né, do ano é agradecimento mesmo. A gente teve um ano muito bacana, né, de crescimento assim monstruoso, em alguns momentos até mais do que a gente imaginava, né? Basicamente, nosso projeto começou esse ano, né? Mesmo oficialmente ele tendo começado no passado, a gente estava engatinhando, mas esse ano realmente que a gente traçou, fez agenda, traçou algumas metas, né? Teve o Padrim que a gente já comentou, né, que foi um grande salto, e para 2019 o resultado vai aparecer disso, né? O resultado do Padrim vai ser algo mais tangível. Então, assim, eu acho a gente precisa realmente agradecer a vocês que ouviram as besteiras que a gente fala aqui, né? Todos os conteúdos que a gente trouxe com o maior carinho para vocês. Trabalhou aqui às vezes até tarde da noite para realmente para trazer o melhor desse formato que a gente gosta pra caramba e quer que vocês evoluam da mesma forma que a gente evolui aqui em todos os sentidos. Então, realmente obrigado. Espero que vocês continuem com a gente aí em 2019, tragam mais gente para ouvir as nossas conversas aqui. E tamo junto no que precisar aí. A gente tá sempre acessível com WhatsApp, Facebook, Twitter e tudo mais, né? E a gente reforça a questão do Padrim, né? Para quem puder, realmente é uma ferramenta muito útil para a gente que está do lado de cá, né? Então, para que a gente continue crescendo e evoluindo. E, bom, fica um abraço e até 2019. Valeu, galera. Isso aí, galera. Feliz 2019. Tamo junto.